A cidade de Kryvyi Rog, situada no centro da Ucrânia, foi palco de um ataque militar que surpreendeu as autoridades e mudou o rumo do conflito em curso. Enquanto a população descansava, uma série de explosões de precisão iluminou o céu, e o objetivo da ofensiva, um sofisticado hotel no centro da cidade, foi rapidamente devastado. Esse hotel, utilizado como ponto de encontro para altos oficiais ucranianos e conselheiros estrangeiros da OTAN, estava sediando uma reunião estratégica sobre o futuro da guerra. O ataque com mísseis Iskander, lançados pelas forças russas, não apenas destruiu o local, mas também colocou em questão a segurança das forças ocidentais envolvidas na crise ucraniana. Os mísseis Iskander, uma das principais armas de precisão da Rússia, demonstraram sua eficácia em superar os modernos sistemas de defesa aérea da OTAN. Com a capacidade de manobrar e contornar as barreiras de segurança, os mísseis atingiram o hotel com extrema precisão, provocando uma série de explosões que desmantelaram a estrutura. Além da destruição física, o ataque teve um impacto psicológico significativo, tanto para os ucranianos quanto para os assessores estrangeiros, que se viam em um território que julgavam seguro. O fato de o hotel ser frequentemente utilizado por membros da OTAN e seus aliados foi uma escolha estratégica da Rússia, que via naquele local uma oportunidade para afirmar sua força e enviar uma mensagem direta à Aliança Atlântica. Esse incidente não foi um ataque isolado, mas sim parte de uma estratégia mais ampla da Rússia para combater a presença estrangeira nas frentes de combate ucranianas. Desde o início da intervenção militar russa na Ucrânia em 2014, as forças russas têm buscado formas de combater as ações da OTAN, que ampliou sua presença e apoio à Ucrânia. A Rússia, com o uso de armas de precisão como os Iskander, visava não apenas atacar infraestruturas militares, mas também enfraquecer a moral das tropas estrangeiras e mostrar que nenhum local na Ucrânia estava a salvo de suas forças. Como resultado do ataque, os países ocidentais responderam com um aumento significativo na assistência militar à Ucrânia. Além do envio de armamentos avançados, a OTAN intensificou treinamentos militares para soldados ucranianos em bases localizadas na Polônia, Alemanha e Reino Unido, buscando capacitá-los no manuseio de novos equipamentos fornecidos, como sistemas de defesa aérea, Patriot, veículos blindados e munições de longo alcance. O apoio da Aliança Atlântica não se limitou apenas a recursos bélicos, mas também envolveu um reforço na coleta de inteligência, permitindo à Ucrânia aprimorar sua capacidade de resposta contra futuros ataques. Enquanto isso, Washington, Londres e Bruxelas reforçaram suas sanções econômicas contra Moscou, mirando setores estratégicos, como a exportação de tecnologia de ponta e o comércio de petróleo e gás, na tentativa de enfraquecer ainda mais a economia russa e reduzir sua capacidade de sustentar o conflito a longo prazo. Por outro lado, a Rússia respondeu com uma intensificação de suas ofensivas e um endurecimento de sua retórica contra o Ocidente. O Kremlin reforçou suas posições em regiões ocupadas no leste e sul da Ucrânia, deslocando tropas adicionais para Donetsk, Lugansk e Zaporizhzhia. Além disso, a indústria militar russa acelerou a produção de drones de ataque, mísseis balísticos e artilharia pesada, apostando na superioridade de fogo para manter a pressão sobre as forças ucranianas. O governo russo também fortaleceu seus laços com aliados estratégicos, como China, Irã e Coreia do Norte, negociando novos acordos para o fornecimento de armamento, componentes eletrônicos e recursos energéticos, em uma tentativa de contornar as sanções impostas pelo Ocidente. O ataque também evidenciou a crescente proximidade da OTAN com as fronteiras russas, um fator que Moscou considera uma ameaça existencial. Desde a anexação da Crimeia em 2014, a aliança militar tem expandido sua presença na região, aumentando a cooperação com países do leste europeu, como Polônia, Romênia e os estados bálticos, que passaram a hospedar bases militares avançadas e tropas rotativas da OTAN. Essa movimentação tem sido percebida pelo Kremlin como um cerco gradual, levando a Rússia a reforçar sua postura defensiva ao longo de sua fronteira ocidental, realocando sistemas de mísseis de curto e médio alcance e ampliando sua presença naval no Mar Negro. Diante dessas circunstâncias, a guerra na Ucrânia se transformou em um campo de batalha multifacetado, onde o confronto vai além do aspecto militar e se estende para o campo diplomático e informativo. O uso de propaganda
propaganda e guerra cibernética se tornou uma ferramenta essencial para ambas as partes, com a Rússia promovendo narrativas que acusam o Ocidente de prolongar o conflito por meio do envio contínuo de armamentos, enquanto os aliados da Ucrânia retratam a intervenção russa como uma violação flagrante do direito internacional. Nesse contexto, a disputa pela opinião pública global se tornou uma peça-chave na estratégia de ambos os lados, influenciando posicionamentos de países não alinhados, como Brasil, Índia e África do Sul, que têm adotado uma postura mais cautelosa em relação ao conflito. A escalada contínua das hostilidades levanta preocupações sobre o futuro da guerra e suas implicações para a estabilidade global. À medida que a Rússia reforça sua ofensiva e a OTAN amplia seu apoio à Ucrânia, cresce o risco de que o conflito se prolongue por anos, aprofundando a crise humanitária e aumentando a ameaça de um confronto direto entre grandes potências. O desenrolar dessa guerra, que começou como um conflito regional, agora molda o equilíbrio de poder no cenário internacional, tornando-se um teste de resistência para todas as nações envolvidas. À medida que os dias se passaram, o conflito em Kryvyi Rog deixou de ser apenas um episódio isolado e se transformou em um reflexo da dinâmica maior da guerra. O ataque não apenas pressionou a Ucrânia e seus aliados, mas também despertou novas preocupações em diversas capitais ao redor do mundo sobre os riscos de uma escalada militar ainda mais ampla. Na Europa, países como Polônia, Alemanha e França intensificaram as discussões sobre o envio de armamentos e a ampliação da assistência militar, enquanto nos Estados Unidos, o debate sobre o financiamento contínuo à Ucrânia ganhou novos contornos, dividindo opiniões dentro do Congresso. Enquanto isso, na Ásia, nações como China e Índia monitoram a situação com cautela, mantendo uma posição equilibrada diante da crescente polarização entre o Ocidente e a Rússia. Para Moscou, o ataque em Kryvyi Rog representou mais do que uma ofensiva militar bem-sucedida. Foi uma afirmação de sua capacidade de atingir alvos considerados estratégicos, mesmo diante da crescente presença de equipamentos de defesa ocidentais na Ucrânia. Determinada a manter sua posição e consolidar os ganhos territoriais obtidos desde o início do conflito, a Rússia reforçou seu contingente militar em regiões-chave como Donetsk, Lugansk e Zaporizhia, ao mesmo tempo em que expandiu suas operações de bombardeio contra centros logísticos e infraestruturas críticas em território ucraniano. Além disso, o Kremlin intensificou seus laços diplomáticos com aliados estratégicos, negociando novos acordos comerciais e militares com países como Irã e Coreia do Norte, garantindo acesso a drones de ataque, munições e outros suprimentos essenciais para sustentar a campanha militar. Por outro lado, a OTAN respondeu ao ataque, ampliando sua presença na Europa Oriental, acelerando exercícios militares em países como Romênia e Lituânia e reforçando o deslocamento de tropas para bases avançadas na Polônia e nos países bálticos. Além disso, o bloco intensificou as sanções econômicas contra a Rússia, mirando setores-chave como a produção de tecnologia avançada e o setor energético. No entanto, apesar das medidas punitivas, Moscou demonstrou resiliência, ajustando sua economia para minimizar os impactos das restrições ocidentais e buscando fortalecer sua cooperação com nações que não aderiram às sanções, como Turquia e Arábia Saudita. O conflito também alterou significativamente a dinâmica da diplomacia global. Na ONU, debates sobre novas resoluções condenando a ação russa foram acompanhados por pressões de países ocidentais para aumentar o isolamento de Moscou no cenário internacional. No entanto, o apoio a tais medidas não foi unânime, com países da África, da Ásia e da América Latina adotando uma postura mais neutra, focada na busca por soluções diplomáticas para encerrar a guerra. Enquanto isso, a China tem desempenhado um papel ambíguo, alternando entre declarações de apoio à integridade territorial da Ucrânia e a manutenção de relações comerciais e estratégicas com a Rússia. O futuro do conflito permanece incerto, mas uma coisa é clara: a guerra na Ucrânia ultrapassou as fronteiras do país e se tornou um elemento central na geopolítica mundial. De um lado, a Rússia continua determinada a consolidar sua influência e resistir ao avanço da OTAN. Do outro, os países ocidentais seguem comprometidos em apoiar Kiev, mesmo diante dos desafios econômicos e políticos internos que tal apoio impõe. Enquanto as negociações diplomáticas permanecem travadas e a linha de frente
segue em constante mutação, o mundo observa atentamente os próximos movimentos de ambos os lados, ciente de que cada ofensiva pode redefinir não apenas o desfecho do conflito, mas também o equilíbrio global de poder.